Nós estamos finalmente num ponto em que eu tenho condições para caracterizar praticamente qualquer circuito que me seja apresentado. E isto a partir das simplificações e das pressuposições da Lumped Matter Discipline, que me permite escritizar cada um dos componentes individuais do meu circuito e depois recorrer a leis empíricas, como a lei de Ohm, para poder descrever qual é a diferença de potencial entre os seus terminais. Porventura, recorrer às leis de Kirchhoff, que não são mais do que casos particulares das leis de Maxwell nas pressuposições da Lumped Matter Discipline, portanto, na discretização do circuito, e que me permite relacionar, a partir dos nós e a partir da forma como estão arquiteturadas as interfaces de cada um destes componentes, aquela que é a expressão matemática, ou o conjunto de relações matemáticas, que me permite ter a caracterização analítica do comportamento do circuito em qualquer ponto do circuito. Isto é dizer, a tensão em qualquer nó do circuito ou a corrente em qualquer ramo do circuito. E, portanto, é sempre isso que eu vou procurar. Para atingir esse fim, eu vou recorrer sistematicamente a um estojo de ferramentas que é exatamente este, que é um conjunto das leis de Kirchhoff, das leis de Ohm e das pressuposições da Lumped Matter Discipline. E é apenas isto que eu preciso para resolver praticamente qualquer circuito que esteja, claro está, nas condições óhmicas e que, portanto, me permita fazer estas pressuposições e simplificações, que vai ser virtualmente todos os circuitos daqui para a frente. E, portanto, discutivelmente, eu posso dizer que aquilo que era o grosso da matéria que precisávamos de saber para toda esta formação acaba aqui. E aquilo que nós vamos fazer a partir daqui é uma análise aditiva, porque vamos olhar para aquelas que são estas ferramentas fundamentais e utilizar estratégias a partir de combinações inteligentes entre elas para criar engenhos que eu possa aplicar nos vários tipos de circuito e que me permitam obter imediatamente uma descrição matemática para o seu comportamento. E portanto é isso que nós vamos fazer. Aliás, isso não foi diferente do que fizemos quando olhámos para as resistências equivalentes, quer seja aquelas que estavam em série, quer sejam aquelas que estavam em paralelo. E podemos fazer combinações destas coisas muito mais complicadas que resulta apenas em entre dois nós, independentemente de não saber como é que elas são configuradas, sei que aquilo corresponde a uma resistência que é equivalente. E nós derivámos isso no passado a partir exatamente da lei de Ohm e da lei das tensões de Kirchhoff. Isto é dizer que entre estes dois nós deste circuito que eu tenho aqui, eu não sei como é que estão configuradas estas resistências aqui, sei que sinto uma resistência equivalente que corresponde, neste caso, pelo facto de estarem serializadas, à soma de uma resistência com outra. Portanto, eu somo esta primeira resistência R1 sobre 2 com esta segunda resistência, que também tem um valor R1 sobre 2, e, portanto, aquilo que eu vou obter no fim é exatamente uma resistência equivalente R1. O mesmo eu poderia fazer, por exemplo, para as fontes de tensão, que também vimos no passado. Ou seja, eu posso olhar aqui para estas duas fontes de tensão e nas condições semelhantes àquilo que eu tinha no passado, era uma fonte de tensão aqui com o cátodo deste lado e o ânodo deste lado, e portanto eu posso assumir, por exemplo, que o sentido da minha corrente é este, vem de cima para baixo, e portanto vem no sentido do campo elétrico imposto por esta fonte de tensão, e portanto aquilo que eu vou ter é exatamente na descrição desta tensão equivalente V1 sobre 2. E aquilo que eu tive anteriormente também era que à medida que a corrente que entrava por aqui por esta primeira fonte de tensão e saía depois desta primeira fonte de tensão também, porque por uma das nossas pressuposições é que a corrente que entrava num determinado componente é exatamente igual àquela que saía desse mesmo componente, e portanto significa que essa corrente que sai daqui desta fonte de tensão é a mesma corrente que entra aqui nesta segunda fonte de tensão. E portanto a corrente não pode simplesmente inverter o sentido aqui a meio do ramo. Isso não pode acontecer. Mas se a corrente entra agora aqui nesta segunda fonte de tensão, reparemos que esta segunda fonte de tensão está flipada, está voltada ao contrário. Tem o seu ânodo ligado ao ânodo desta primeira fonte de tensão. E portanto é preciso ter algum cuidado com isto, porque eu somo as minhas duas fontes de tensão pelo facto de elas estarem direcionadas no mesmo sentido. Aqui eu tenho um caso que não é exatamente igual a esse, não é? Eu tenho aqui esta segunda fonte de tensão que está ao contrário. E portanto, para esta corrente que vem neste sentido, e que é exatamente aquela que entra aqui, é aquela que sai daqui, e aquela que sai daqui é exatamente aquela que entra nesta segunda fonte de tensão, não posso ter aqui uma inversão da minha corrente. Esta corrente que entra nesta segunda fonte de tensão vai ter de alguma forma de aumentar o seu potencial para ir de um ponto onde tem menor potencial, porque corresponde ao ano desta pilha, ou desta fonte de tensão, para ir eventualmente para um sítio com maior potencial que corresponde ao cátodo, que é o outro lado desta fonte de tensão. E portanto, esta corrente a ir neste sentido tem de porventura ir contra o campo elétrico provocado por esta segunda fonte de tensão. E portanto, isto vai ser menos o que quer que seja o valor da segunda fonte de tensão. Ok? Mas o que é o valor desta segunda fonte de tensão? É menos V1 sobre 2. E, portanto, o valor dessa segunda fonte de tensão é menos V1 sobre 2. E a soma destas duas fontes de tensão, como os dois menos se vão cancelar, um sinal negativo é apenas a inversão, digamos, lógica do sinal que está à frente. Portanto, se eu tiver negativo do negativo, vai dar um positivo. Se eu tiver um negativo do positivo, o resultado vai ser um negativo também. E, portanto, vou ter aqui apenas
V1. Ok? Eu já fiz isto um pouco propositadamente só para ter ali simplesmente o V1. Mas é importante mencionar que se isto não fosse menos V1 sobre 2, por exemplo, se isto fosse V1 sobre 2, então isto simplesmente ia dar zero. E aquela que seria a resposta de uma fonte de tensão à outra fonte de tensão iam cancelar-se mutuamente e eu não tinha aqui nenhuma fonte de tensão resultante. E, por outro lado, se eu tivesse aqui, vamos imaginar um V3 ou um V4, então seria V1 sobre 2 menos esse V3 ou esse V4. Portanto, não confundir este menos aqui, que corresponde tão somente ao facto desta fonte de tensão estar flipada, com este menos aqui, que é simplesmente o valor desta fonte de tensão aqui. Ok? É negativo. Isso resulta depois na inversão da inversão desta fonte de tensão. E eu fiz isso de propósito, ok? Tipicamente não é o caso que nós temos. Por outro lado, eu tinha aqui esta outra fonte de tensão V2 e esta outra fonte de tensão, reparemos, que tem um símbolo diferente, não é? Tem um esquemático diferente. É apenas uma representação diferente de pontos de tensão, mas significa exatamente a mesma coisa que esta fonte de tensão que aqui está. Ok? É apenas uma outra forma de representar. Portanto, isso não levanta nenhum problema. Agora, eu olho para esta parte do meu circuito. Noto que é um bocadinho mais complicada. Em primeiro lugar, eu tenho, por exemplo, esta resistência aqui, que à primeira vista parece que está em paralelo com esta, mas nós olhamos para aqui e percebemos que a sua ligação é feita aqui um pouco mais à frente. Se a sua ligação fosse feita já aqui atrás, então em princípio eu podia notar imediatamente que elas estariam em paralelo. Mas atenção, não cair nesta armadilha. Porque ela está, de facto, se eu quiser, ligada a este ponto aqui. Ela, na verdade, pode estar ligada a qualquer um destes pontos aqui. Porque a tensão é a mesma ao longo do fio. O nó é exatamente o mesmo. Aquilo que importa é olhar para estes nós quase como se fossem pontos que são interfaces entre diferentes componentes. Ok? Não é a forma como aquilo está ligado. É está ligado ou não está. Que terminais de componentes é que estão ligados. É isso que me importa para a análise dos nós. E, portanto, na verdade, isto corresponde tudo a um único nó. E como isto também corresponde tudo a um único nó, então eu posso ver aqui que este terminal desta resistência está através deste nó ligado a este terminal desta resistência e este terminal da resistência primeira está ligado a este terminal da resistência segunda. E, portanto, elas de facto estão em paralelo. Ok? E, portanto, se elas estão em paralelo, eu tenho 2R2 em paralelo com 2R2, e vimos anteriormente qual era a expressão para as resistências equivalentes. Eu tinha exatamente 1 sobre 2R2 mais 1 sobre 2R2. Isto dá-me, portanto, 2R2 sobre 2. E isto dá-me R2. Nem por acaso, não é? Então eu posso olhar para estas duas resistências que aqui estão como uma resistência equivalente que corresponde ao valor do paralelo destas duas resistências individuais, que é justamente R2. Ok? Do ponto de vista destes nós, lá está, eu não sei como é que aquilo está configurado. Sei que sinto entre estes nós esta resistência equivalente. Um, o mesmo agora, ou semelhante, eu posso aplicar a isto aqui de baixo. Só que a questão é que aqui em baixo eu tenho três resistências envolvidas. Mas já se está mesmo a ver o que é suposto fazer, não é? Porque aquilo que eu fiz aqui para as resistências em série é aquilo que eu posso fazer aqui para estas duas resistências em série também. E portanto aqui eu vou ter como resultado 2R3, porque é só uma de R3 com R3. E agora, uma vez que este 2R3 está em paralelo com o outro 2R3, então eu tenho aqui estas duas resistências agora em paralelo, correspondem a 2R3 paralelo com 2R3, que já tínhamos visto de forma semelhante ao que tinha acontecido aqui, que isto é correspondente a R3. Ou seja, eu tinha um circuito que me parecia mais complexo do que aquilo que realmente é, e posso comprimi-lo para um circuito mais simplificado, que me permite agora, em vez de ter 7 ou 8 malhas que aqui estão, agora ter muito menos malhas. Ou em vez de ter aqui este nó aqui, este nó aqui, este nó aqui, este nó aqui, portanto, todos estes nós, agora tenho muito menos nós. Vamos ver quantos. Vamos fazer aqui aquela que é a simplificação deste circuito. Então eu tinha aqui uma fonte de tensão equivalente, que é justamente V1. Depois tenho aqui uma resistência equivalente que corresponde a R1, que é a serialização daquelas duas resistências que eu vejo ali. Depois tenho aqui uma outra resistência equivalente que corresponde justamente a R3, que é justamente esta resistência equivalente que aqui está. Reparem que eu não posso paralelizar esta resistência que aqui está com esta, porque este nó aqui não é o mesmo que este nó aqui. E da mesma forma, não posso paralelizar esta resistência aqui com esta, porque este nó aqui não é este nó que está aqui. Ok? Portanto, é exigido, para que elas estejam em paralelo, que os seus terminais estejam ligados, respectivamente, aos mesmos nós. Ok? Agora, faço o mesmo para esta resistência
R2, corresponde justamente a esta resistência equivalente, e depois a minha fonte de tensão, eu vou manter-me fiel à representação de V2, que está aqui, e posso fechar então, finalmente, o circuito aqui por baixo. Ok, quantos nós é que eu agora tenho? Bem, tenho aqui um nó. A que tensão é que este nó corresponde? Bem, eu ainda não sei exatamente, porque depende de onde é que eu ponho o meu ground. Bem, eu tipicamente ponho o meu ground aqui no ânodo do maior número de fontes de tensão que eu arranjo. Tipicamente essa é a boa prática, mas não é uma coisa que seja exigida, não é dogmático. Tipicamente eu ponho o meu ground onde me for mais conveniente para resolver mais facilmente o circuito, ok? Tipicamente porque é que se põe então no ânodo das várias pilhas e fontes de tensão? Bem, porque assim desta forma é mais natural pensar que ao estarem aqui 0 volts, logo no terminal positivo dessas respectivas fontes de tensão estão, neste caso, V1 volts, ok? E que há, portanto, um drop potencial aqui de V1. O mesmo posso estabelecer aqui, não é? Porque como aqui estão 0 volts, neste nó aqui, então eu tenho aqui um drop de potencial de V2, e então aqui tenho V2 no nó correspondente ao cátodo desta fonte de tensão. Agora, eu tenho aqui um outro nó que é este aqui, que eu vou dizer que é VX, ok? Cuja tensão eu ainda não sei. E eu poderia saber eventualmente se eu soubesse um dos drops de tensão aqui. Porque eu sei que isto aqui é V1, é a tensão neste nó, e portanto, se eu tivesse o drop de tensão aqui ao longo de R1, bem, eu V1 menos esse potencial que eu perdi vai me dar justamente Px. Atenção que eu ainda não sei. O mesmo se aplicaria aqui ao drop de tensão de R2, se eu tivesse, mas não tenho. Outra forma de obter este Vx seria perceber qual é que era o drop de tensão aqui em R3, porque coincide exatamente com a tensão que aqui está em Vx. Porque o outro terminal desta resistência R3 é justamente 0 volts, é conhecido. O problema é que eu não tenho nenhum destes drops de tensão. E para poder ter estes drops de tensão, das duas uma, ou eu tenho Vx, e aí tenho todos os drops de tensão neste circuito em concreto, ou então tenho as correntes que passam, e por isso eu tenho que poder definir um sentido para essas mesmas correntes. Vamos supor, por exemplo, que eu assumo este sentido aqui para a corrente I1. Vamos supor, por exemplo, que eu assumo este sentido aqui para a minha corrente I2. E vamos supor que eu assumo este sentido aqui para a minha corrente I3. Então eu já defini aqui um sentido qualquer, que é arbitrário, eu arbitrei completamente, e depois vamos perceber no fim se de facto eu acertei ou não neste sentido. Como a relação matemática continua a ser a mesma, eu posso estabelecer qualquer um dos sentidos, desde que eu me mantenha coerente com esses sentidos, e portanto depois no fim simplesmente vou ter um sinal negativo em relação à corrente que vai no sentido oposto, ok? Agora, eu se quero poder caracterizar então este circuito que aqui está, eu recorro então ao meu estojo de relações elementares. As minhas leis de Kirchhoff, a minha lei de Ohm. Que eu já utilizei a Lumped Matter Discipline para poder fazer esta discretização e poder tirar estas pressuposições de como é que se comportam as correntes e as tensões no meu circuito. Ok? Agora, eu recorrendo, por exemplo, à lei das tensões de Kirchhoff, o que é que isso me diz? Bem, isso diz-me que a diferença de potencial, ou o drop de potencial ao longo de uma malha fechada, iguala a zero. Isto significa então que eu vou ter de facto aqui uma diferença de potencial corresponde a este drop de potencial aqui, porque a tensão aqui é maior do que a tensão aqui, e portanto vou ter este drop de tensão U de 1. E o mesmo se vai passar aqui, por exemplo, entre os terminais desta resistência R3, em que eu vou ter um drop de tensão U3. Ora, estas resistências são elementos dissipativos, portanto eu vou perder potencial ao longo destas resistências sempre. E portanto, isto vai ter de igualar o drop de tensão aqui mais o drop de tensão aqui, vai ter de igualar este drop de tensão aqui. Ok? Porque estou a olhar exatamente para o mesmo nó, aqui e depois aqui. E aqui neste nó é 0 volts. Neste nó aqui é V1 volts. Então, ou seja, se por um lado eu perco energia, ou seja, nos elementos dissipativos vou perdendo potencial, isso vai ter de igualar ao livre de potencial que eu sinto para poder manter-me coerente com a corrente I1. Isto é dizer, se a corrente I1 vem por aqui, então eu tenho um drop de potencial U de 1. E depois a corrente I1 que vem por aqui contribui para a corrente I3 que vem por aqui. E, portanto, isso vai corresponder a um drop potencial U3. Bem, não consta que aqui haja qualquer elemento dissipativo, portanto não me vou preocupar com aquele fio lá em baixo, porque já sabemos que aquilo é um ponto, não é? Agora, aquilo que me importa ver é a corrente a passar por aqui, que é para me manter coerente neste sentido de corrente I1.
Bom, agora aquilo que eu vou ter é a consideração de que a corrente para poder passar de 0 volts para V1 volts tem de ser exercido de trabalho. Portanto, tenho de fornecer energia ao meu circuito, enquanto que eu aqui deixava de dissipar essa energia. E se eu aqui, na dissipação, considerei que tinha um sinal positivo, então agora, para eu fornecer energia ao circuito e, portanto, para a minha corrente poder passar para um sítio de potencial maior, tenho de ceder energia ao circuito. E, portanto, invirto o sinal correspondente à convenção que eu defini. Ok, e isto tem de ser tudo igual a zero, de forma a que V1 seja igual ao de 1 mais o de 3, que é exatamente aquilo que tínhamos estabelecido intuitivamente aqui, ainda agora. E no que toca aqui? Bem, aqui eu posso fazer exatamente o mesmo tipo de pensamento. Tenho aqui um maior potencial do que aqui, certamente, mediante este sentido para a corrente que eu assumi, porque a corrente vai sempre de onde há maior potencial para onde há menor potencial, da mesma forma que nós caímos sempre para baixo no potencial gravítico, não é? E portanto eu vou ter aqui um drop potencial que corresponde ao de 2. E agora, o que é que ele partilha também aqui? É que além deste U de 2, partilha o U de 3. Que há também este drop potencial aqui corresponde justamente ao 3. Agora, qual é a diferença em relação também ao outro circuito anterior? É que eu aqui tenho a corrente agora que vai subir aqui para eu me manter coerente com este sentido de corrente I2, e portanto tem esta corrente ir de onde há menor potencial para onde há maior potencial, não é? Vou no sentido contrário a este mais para menos, não é? E portanto tenho de assumir então um sentido contrário para a corrente em relação ao meu campo elétrico. E isto vai ser tudo igual a zero. Nós sabemos que tipo de relação é que estabelecemos. Isto é a nossa lei das tensões de Kirchhoff. E foi isso que nos permitiu, neste momento, estar a fazer esta descrição da análise do meu circuito. Agora, o que é também importante aqui notar é que, pela lei de Ohm, eu consigo descrever cada uma destas diferenças de potencial, cada um destes drops de potencial. Ao que é que isso vai corresponder, portanto? O de 1 é exatamente o quê? Esta corrente I1, que eu defino aqui, vezes R1. O que é que eu sei sobre o de 2? É exatamente I2 vezes R2. O que é que eu sei sobre o de 3? É I de 3 vezes R3. Atenção, porque pelo facto de eu ter aqui estes U's minúsculos, podiam ser V's minúsculos também, aquilo que eu estou aqui a interpretar é que é uma diferença de potencial. Portanto, a lei de Ohm corresponde a uma diferença de potencial, ok? Entre o potencial no fim do meu percurso que eu considero e o início do percurso que eu considero. E isto corresponde então à lei de Ohm, só que se nós notarmos, eu tenho aqui este sistema de equações que de facto descreve uma parte do meu circuito e eu poderia agora facilmente pegar neste, o de 1 que tem esta expressão e substituir aqui em cima e já me ajudava a resolver uma parte do meu problema. Só que o que é que eu noto? Se eu fizesse as substituições todas, juntando as leis das tensões de Kirchhoff e a lei de Ohm, eu vou ter duas equações resultantes, que são esta e esta, e vou ter três incógnitas, que são quais? É esta corrente I1, esta corrente I2 e esta corrente I3. Tipicamente, as resistências e as fontes de tensão não são incógnitas, porque eu tipicamente sei o que é que lá ponho como resistências e regulo o que é que lá ponho como tensão. E, portanto, na análise de circuitos, é mais incomum, embora obviamente isso seja necessário muitas vezes, ver qual é que é a tensão que eu lá coloco, ou preciso de colocar para algo funcionar ou a resistência que eu lá preciso colocar para funcionar. Isto pode acontecer e não é incomum. Mas na análise de problemas de circuitos deste tipo, quando eu quero caracterizar o comportamento do meu circuito, é normalmente as correntes que eu procuro obter. Porque a partir das correntes já se percebeu, eu consigo obter qual é o drop de tensão, o de 1, ou o drop de tensão, o de 2, ou o drop de tensão, o de 3. Então consigo descrever qualquer que seja o comportamento do meu circuito em qualquer ramo e em qualquer nó. Agora, falta-me então essa outra equação, não é? E essa outra equação eu vou encontrar exatamente na relação das correntes com este nó aqui. Ou seja, no fundo é dizer das correntes entre si. E como é que elas se relacionam entre si? É porque todas as correntes que entram no nó necessariamente têm de sair deste nó. Portanto, há conservação de cargas nos componentes e, portanto, nos nós. E aquilo que eu vejo aqui é que as correntes que entram de um lado, vamos dizer que é I1 mais I2, é igual às correntes que saem pelo outro lado. Neste caso aqui, é I3. E portanto, neste sentido, eu agora tenho aqui a minha lei
das correntes de Kirchhoff, e a partir destes 3 fundamentos analíticos, e obviamente a partir da pressuposição da Lumped Matter Discipline, eu consegui descrever o meu circuito. Como é que eu agora posso simplificar este sistema de equações? E perceber que de facto consigo ver qual é o comportamento do meu circuito a partir deste sistema de equações. Fazendo as substituições, por exemplo, o de 1 eu vou substituir por I1 R1, o meu U3 vou substituir por I3 R3, eu agora vou somar ambos os lados por V1, ok? E portanto obtenho o meu V1 deste lado. E o mesmo vou fazer aqui, ok? Substituindo o 3 com I3 R3 mais I2 R2, isto vai ser igual a V2. Agora, recordar que eu, só com estas duas equações, ainda não consigo descrever completamente o meu circuito. Eu, de facto, aqui peguei na minha lei das tensões de Kirchhoff, mas preciso agora de relacionar esta corrente 3 para anulá-la da minha equação e poder descrevê-la a partir de I1 e I2. E assim passa a ter duas incógnitas e duas equações. Isto passa a ser um sistema possível determinado e, portanto, consigo arranjar qual é a relação destas correntes aqui. E, portanto, I3 é igual a I1 mais I2, o que significa então que eu posso descrever ainda a equação característica deste circuito aqui, que, portanto, dá o comportamento em qualquer parte deste circuito, como I1 R1 mais I3, só que o que é I3? É I1 mais I2, vezes R3, isto é igual a V1. E depois tenho I3, que é I1 mais I2, vezes R3, mais I2, R2, e isto é igual a V2. E, portanto, esta é a equação característica do comportamento do meu circuito. E eu, a partir desta equação, consigo obter absolutamente tudo, providenciado que eu resolvo isto em ordem às minhas correntes. Agora, o que é que importa aqui também mencionar? É que, obviamente, a equação que eu obtive depende do sentido que eu assumi para as minhas correntes. Ok? E, portanto, se eu assumisse um sentido diferente, teria uma expressão diferente. Mas como resultado disso, eu teria apenas um resultado que é o simétrico ao sentido original que eu defini para a minha corrente. E, portanto, não é uma perda tão grande assim. Simplesmente, se me der uma corrente negativa, sei que a verdadeira corrente está aí no sentido oposto. Estou a falar a verdadeira corrente, ou seja, correntes das lacunas aqui, na nossa interpretação. Agora, vamos olhar então aqui para o que é que eu consigo estabelecer a partir destas relações. Eu consigo pegar então neste sistema de equações e vou evidenciar as correntes. Eu quero estabelecer uma relação entre uma corrente e outra. Vamos então colocar aqui, vai ficar R1 mais R3, isto vezes I1, mais I2 R3, isto vai ser igual ao meu V1. E depois, por outro lado, eu vou ter aqui embaixo I1 R3 mais R2 mais R3 e 2. Isto vai ser igual a V2. Portanto, eu evidenciei aqui as minhas correntes, não é? E agora, eu vou tentar obter uma corrente a partir das outras. Eu vou copiar então aqui esta relação aqui e vou então tentar agora fazer a substituição, não é? Portanto, aqui o processo agora é relativamente imediato. Eu vou primeiro descrever I1, isto vai ser V1 menos I2R3, portanto, subtraíamos os lados por I2R3, isto vezes R1 mais R3. Portanto, neste momento tenho I1 e posso substituir I1 exatamente aqui, na minha outra equação. E, portanto, na minha outra equação, eu vou ter V1 menos I2 R3, R1 mais R3, tudo isto multiplicado por R3. Portanto, este aqui é o meu I1 atual, não é? Mais, vou pôr aqui R2 e 2, não vai nada, R2 mais R3 I2 igual a V2. E agora, eu tinha aqui uma componente I2, atenção, e portanto tenho que poder evidenciar isso com este I2 aqui também. E vou então encontrar que R2 mais R3 menos R3 ao quadrado, R1 mais R3, ok, acho que está tudo ok, acho que isto é assim. Isto vezes I2, portanto aquilo que eu fiz é olhei para esta expressão aqui, e agora pus também evidência juntamente com este I2, e agora isto vai ser igual a V2 menos V1
R1 mais R3, isto vezes R3. Ok? Portanto, obtive isto, e isto, se vocês notarem, eu agora não vou estar a dividir ambos os lados por esta resistência equivalente, mas poderia. Só que dá para perceber então o que é que vai ser o meu I2. O meu I2 vai ser V2 menos este termo aqui, tudo isso a dividir, portanto, por este coeficiente. E, portanto, consigo arranjar aqui uma expressão para a minha corrente I2. Ok? Mediante o sentido inicial que eu defini. Agora, eu podia ter definido outro sentido, não haveria problema com isso. E na realidade, eu posso agora olhar para uma nova versão do meu circuito, que na verdade, em termos da ligação dos componentes, não é diferente, mas em termos da relação entre as correntes, passa agora a ser diferente. Vamos ver como é que isso pode acontecer. Então vamos supor que, porque pode soar assim um bocado arbitrário definir este sentido da corrente, e pode-vos fazer pensar que, eu tenho de adivinhar qual é que é o sentido da corrente, não tenho de adivinhar. Então, podem, na verdade, definir qualquer sentido para a vossa corrente, vão ter é o sinal depois contrário. Só que a questão de eu dizer isto não tem de ser suficiente para vocês acreditarem, ok? Ou alguém vos dizer isto não tem de ser razão suficiente para vocês acreditarem. Portanto, não basta dizer, é preciso mostrar, ok? E é isso que eu vou fazer aqui então. Eu vou ter agora uma nova forma de olhar para o meu circuito. Eu vou manter aqui I1 a manter aquele sentido, I3 vai manter este sentido. Só que agora vamos dizer que eu defino que I2 está aí neste sentido contrário. E portanto eu agora tenho uma nova relação para as minhas equações. Como é que isto se transforma agora? Bem, eu vou poupar-me a fazer este sistema de equações todo, ok? Portanto, vou tirar aqui algumas ilações em que passo um pouquinho à frente, assumindo que já sabemos exatamente do que é que nós estamos a falar, não é? Mas no fundo aquilo que eu estou a dizer é, eu vou ter aqui a minha lei das tensões de Kirchhoff na mesma, e portanto, olhando para o comportamento aqui, vai ser um comportamento exatamente igual àquele que nós tínhamos anteriormente, ok? Vou ter menos V1, mais I1R1, mais I3R3. E tudo isto vai ser igual a zero. Portanto, isto não mudou. Vamos agora para a outra parte do circuito, onde de facto eu tenho aqui agora este I2 no sentido contrário. Se eu tenho este I2 no sentido contrário, aquilo que eu observo é que agora a corrente I2 vai orientada do positivo para o negativo nesta fonte de tensão. E portanto, na verdade, eu não preciso exercer trabalho para ela ir deste potencial que é maior para este potencial que é menor. Ela, na verdade, faz com que esta fonte de tensão seja um elemento dissipador de energia. Ok? E portanto, isso significa que eu vou ter mais V2. Vou com a corrente no sentido do drop de tensão. E agora, olho para aqui, bem, e eu subo agora aqui com a minha corrente, não é? Só que para elementos resistivos eu tenho sempre drops de potencial. Portanto, mais o de 3. E agora aqui eu teria também aqui mais o de 2. Só que, fazendo agora essa substituição diretamente, que é o que nós fizemos em cima, eu noto o seguinte: I de 3 está a ir para baixo. E o segundo sentido que eu assumi agora para I2, tem de ser coerente com o sentido que eu defino para I2, vai, portanto, por aqui, e mediante isto, eu agora não tenho I3, porque I3 vai para baixo, mas tenho menos I3, ou no sentido contrário a I3. Se eu quiser manter-me coerente com o sentido que eu estou a definir para I2. Ok? E, portanto, na verdade, isto não é mais I3R3, é menos I3R3. Porquê menos? Porque eu passo a continuar este sentido da corrente I2 que eu assumi, tenho de ir agora contra o sentido previamente definido para I3. E agora, o que é que eu faço aqui? Bem, isto é o sentido de I2. Vai de um dado maior potencial para um dado menor potencial. Não tenho aqui nenhuma consideração em particular. Portanto, mais I2, R2. E pela lei das tensões de Kirchhoff, isto é igual a zero. Portanto, continuo a ter aqui KVL. O que é que me falta aqui? Falta-me escrever I3 em termos de I1 e I2, porque é o que me dava exatamente a minha lei das correntes de Kirchhoff. E, portanto, eu agora olho para este nó aqui e vejo as correntes que entram é apenas I1 e as correntes que saem é I2 e I3. Portanto, I1 é igual a I2 mais I3. E já agora isto é dizer que I3 é então I1 menos I2. Ou seja,
é este sentido da corrente I1 menos este sentido de corrente I2. Então estamos a ver que este sentido de corrente I2 para esta ligação com os correntes de Kirchhoff é coerente com este sentido de corrente I2 que eu defini aqui. Agora vamos continuar o nosso percurso. Portanto, isto aqui é com a nossa KCl. Bom, eu vou protagonizar exatamente a mesma coisa que tinha feito lá em cima, não é? Portanto, isto aqui é equivalente a dizer que ah, I1 R1 mais I3, só que o que é o meu I3? É I1 menos I2, R3, isto é igual a V1. E o que é que eu vou ter agora na equação de baixo? Bem, vou ter menos I3, que é isto aqui, só que o que é menos I3? É menos I1 menos I2, vezes R3. Agora, mais I2 R2, isto é igual a menos V2. Porque é menos V2, porque tinha aqui mais V2 deste lado, e agora subtraíamos os lados para V2. Agora, posso pôr isto evidenciando as correntes? Posso, sim senhor. O que é que vai ser então? R1 mais R3, isto vai ser o meu I1, mantém-se a mesma coisa, e depois vou ter aqui menos I2 R3. Isto vai ser igual a V1. O que é que eu obtenho aqui em baixo? Bem, aqui em baixo vou obter menos I1 R3 mais R2 mais R3 vezes I2. Portanto, se eu não me enganei, é exatamente isto. Agora, eu posso fazer exatamente o mesmo processo partindo desta equação aqui, tal como parti desta equação daqui de cima. E, portanto, aquilo que eu vou obter é, vou isolar primeiro I1, portanto, I1 vai ser igual a V1 mais I2 R3, a dividir por R1 mais R3. Portanto, notar aqui que enquanto eu aqui em cima tinha menos I2R3, agora tenho aqui mais I2R3. Portanto, atenção a essa questão. Agora, vou substituir aqui em I2, portanto, olha agora para a equação aqui de baixo, e vou ter o quê? Bem, o meu isto vai ser R2 mais R3 vezes I2, agora menos V1 mais I2 R3, R1 mais R3, e isto vezes R3, isto vai ser igual a menos V2. Agora, lá está, vou fazer a mesma coisa que fiz há pouco, que é tentar evidenciar este I2, e portanto considero aqui esta expressãozinha aqui, e vai ficar R2 mais R3, menos R3 ao quadrado, R1 mais R3, e depois isto vai ser igual a menos V2, agora este aqui vai ficar negativo por causa deste sinal negativo, e vai ficar, portanto, mais V1 R3, R1 mais R3. E, portanto, da mesma forma que eu tinha obtido ali em cima, obtive aqui uma relação para a corrente I2, que é esta. Esqueci-me por acaso do I2, que é só o mais importante. O que é que eu noto? Eu noto que isto aqui, pá, é um termo que é igual a este termo que eu tenho aqui. Então, o mesmo coeficiente. Certamente o sinal não vai depender disto. Olho para esta expressão aqui e percebo que é a expressão exatamente negada da expressão que eu tenho aqui. E, portanto, se eu interpretar o meu sentido contrário, porque assumi esse sentido contrário, eu vou ter simplesmente o simétrico ao valor que eu teria inicialmente. E, portanto, eu posso assumir o sentido das correntes que eu quiser, desde que eu mantenha sempre coerente a esse sentido das correntes, então eu estou à vontade para fazer essa pressuposição. Ok? E, portanto, a primeira coisa que eu faço quando olho para um circuito é ver se consigo simplificá-lo, nomeadamente resistências equivalentes, resistências em paralelo, por aí fora. Posso, porventura, posteriormente, desdobrar novamente o circuito, localizadamente, para poder ver como é que ele se comporta. Portanto, se eu aqui souber já qual é que é a minha corrente I2, que eu já saberia, a partir desta expressão, por exemplo, saberia calcular o valor, então, sabendo este valor aqui, eu agora consigo desdobrar este ramo aqui neste ramo, nestes dois ramos aqui, e sabendo a resistência em cada um deles, consigo ver, por exemplo, qual é a corrente que passa por aqui e qual é a componente de corrente que passa por aqui. Por acaso aqui são as mesmas duas resistências que eu fiz de propósito para as contas baterem certo depois e não perder muito tempo com isso. Mas então a corrente aqui dividir-se-ia em dois. Portanto, não é nada de impressionante. Mas eu conseguiria, teoricamente, desdobrar depois cada uma destas partes
de circuito que eu simplifiquei e ver como é que a corrente se vai comportar em cada um dos sítios. E eu posso, aliás, agora aplicar alguns valores numéricos, tendo em conta que eu tenho algumas resistências reais e tenho também algumas fontes de tensão que eu consigo regular, e quero perceber então como é que eu consigo descrever agora, mesmo numericamente, as condições do meu circuito. Isto é, quero por princípio saber quais é que são estas correntes I1, I2 e I3, para porventura não só descrever a corrente que passa em cada um dos ramos do circuito, mas também conseguir obter o que é o valor de V de X, que acaba por ser relevante porque obtendo o valor de V de X consigo obter qualquer corrente automaticamente, porque é só a diferença de tensão aqui, a diferença de tensão aqui e a diferença de tensão aqui, estão todas relacionadas com este Vx. Portanto, este Vx acaba por ser um pouco o intermediário que, uma vez descoberto, permite-me saber, neste circuito concreto, tudo sobre este circuito. Agora, além disso, este V de X, como eu disse anteriormente, pode ser descoberto ou tendo a corrente I3, e portanto multiplica essa corrente I3 pela resistência R3, e aí pela lei de Ohm obtenho este drop de tensão que corresponde justamente, coincide com Vx, ou então, por exemplo, eu teria um destes drops de tensão e depois era apenas V2 menos Vx seria igual a este drop de tensão, pela lei de Ohm. Então, bastaria saber que Vx é então o input V2 menos este drop de tensão aqui. E, portanto, isto significa, também, por outro lado, o que é que está implícito naquilo que eu estou a dizer? É que o drop de tensão aqui, o 2, é igual ao drop de tensão aqui, o de 1. Providenciado que a tensão aqui é igual à tensão aqui. Porque se a tensão aqui é sempre a mesma, e estas duas fontes de tensão providenciam a mesma tensão ao circuito, então, necessariamente, este drop aqui tem que ser igual a este drop aqui. Mas podem ter resistências diferentes. Vão ter depois, como consequência, correntes diferentes. Ok? Então eu vou assumir para então este análise numérica do meu circuito, isto aqui é o meu V1, isto aqui é a minha resistência R1, a minha resistência R3, a minha resistência R2 e agora aqui a minha fonte de tensão V2. E eu poderia, se eu quisesse, ligar tudo ali embaixo, como eu fiz anteriormente, por exemplo, desta forma, e colocar ali o ground. Portanto, isto era uma coisa que eu, obviamente, posso fazer para fechar o meu circuito. Ou então, eu posso simplificar o meu desenho e simplesmente continua a manter-se o nó e continua a ser interpretado como um ponto, mas posso individualmente, agora a cada um destes terminais, colocar-lhes aqui um ground. Não significa que o circuito esteja aberto. Significa que eu fiz aquilo que se chama um net label, que é eu a cada um destes nós atribuí um elemento comum, um label comum, que significa que eu, em vez de estar aqui a puxar fios de um lado para o outro, imagina isto num circuito muito complexo e muito grande, em que tenho aqui depois o meu ground definido, bem, e depois aqui em cima tinha de vir com um fio de propósito, só mesmo para colocar aqui o ground. Isso não faria muito sentido, não é? Portanto, perante este circuito muito complexo que eu tenho para aqui, eu posso ter um elemento grounded, ou seja, colocá-lo nos seus terminais ao ground, e depois aqui em cima, em vez de puxar o fio lá para baixo, bem, este elemento também está grounded, também tem um dos seus terminais posto no ground. E portanto, escuso de andar com fios de um lado para o outro a poluir o meu esquemático, porque posso simplesmente ligá-lo diretamente ao net label. Bom, mas aquilo que nos importa agora perceber é o valor de cada um destes elementos do circuito. Eu vou dizer que, por exemplo, V2 é igual a 10 volts, vou dizer que V1 tem o mesmo valor de 10 volts, e depois, sei lá, R1 pode ter 120 ohms, R3 pode ter também 120 ohms e R2 pode ter 220 ohms, para variar ali um bocadinho. E para vermos que nós podemos ter de facto aqui um drop de potencial que é igual a este aqui, por princípio, é aquilo que nós esperamos obter, vamos ver agora numericamente como é que isto se comporta, e terem de facto diferentes resistências. Bem, resultado depois em diferentes correntes. Então, agora, nós olhando para aquilo que obtivemos aqui, para a minha corrente I2, podemos assumir um sentido para as correntes aqui, já estabelecemos o ground, portanto agora vamos estabelecer o sentido das correntes. Este é o meu I1, este é o meu I3, portanto não vou desfaçar muito daquilo que eu já fiz. Agora tenho uma opção, não é? Eu tenho a opção em que eu defini I2 a vir neste sentido, ou então posso simplesmente definir I2 em um sentido contrário. Eu vou definir este sentido contrário, porque parece menos intuitivo e eu quero esperar obter daqui, em princípio, um sinal negativo, que vai ser o sentido contrário ao da minha corrente. Vamos então agora olhar para aqui para o que é o meu I2. O meu I2, segundo o que nós temos aqui em baixo, vai ser menos V2 mais R3, R1 mais R3, V1. E isto dividido por R2 mais R3 menos R3 ao quadrado, R1 mais R3. Eu acho que é isto. Exatamente. Eu vejo que se eu substituir os meus valores, eu vou obter, bom, eu aqui vou obter menos 10, depois lembrando que aqui o meu V1 também é 10, e isto vai multiplicar por R3
depois a dividir por R1 mais R3, portanto isto vai me dar um meio, porque R1 e R3 são iguais, não é? São ambos 120. E isto a dividir por R2 e R3 vai-me dar 300 e, portanto, 120 mais 220, 340, menos, o que é R3 ao quadrado? Bem, isto vai ser 120, depois 120 aqui, e aqui, lá está, pronto, é um meio aqui. Portanto, da mesma forma que eu tinha aqui em cima, não é? E, portanto, isto vai ser igual, isto vai ser 60, e, portanto, isto vai ser 280, e isto aqui vai ser menos 5. Menos 5 sobre 280. Bom, e eu, se fizer aqui a conta, vou ter que isto é igual a menos 0.01785 amperes, ou seja, menos 17.85 miliamperes. Atenção, eu tenho aqui de facto o meu sinal negativo. Ou seja, para este sentido de corrente I2 que eu defini, o meu valor efetivo da corrente vai ser menos esse sentido definido. E portanto o que eu descubro aqui é que na verdade a minha corrente I2 está realmente a ir no sentido contrário àquele que eu inicialmente defini. Ok? E o que é o meu I1? Bem, o meu I1 é recorrendo ao que eu também descobri aqui atrás. Onde é que está o meu I1? Está ali. É V1 a dividir sobre R1 mais R3. Ok? Portanto, eu aqui vou ter mesmo. Portanto, aqui tenho os meus 10, aqui tenho menos 17.85, fez 10 levantado a menos 3, e ali tenho o meu R3 que é 120. Tudo isto sobre 240, não é? Eu aqui vou ter mesmo de recorrer à calculadora, não posso fazer assim os cálculos. Hum, mais 0.03274 amperes, que é igual a 32.74 miliamperes. E notar aqui que nós temos um sinal positivo, portanto está coerente com o sentido inicial que eu tinha definido para a minha corrente. E portanto a resposta é esta. Para estas duas correntes, eu tenho I1 a ser 32 miliamperes, quase 33, e para I2 tenho, segundo o sentido que eu defini, menos 17 miliamperes, quase 18. Ok? Portanto, bem no sentido contrário, tenho de facto duas correntes diferentes. Porquê que eu tenho duas correntes diferentes? Se nós juntarmos este I2, corresponde à corrente que passa pela resistência que é maior. E, portanto, naturalmente, a corrente vai ser menor. Ok? Agora, se veja a questão, nós poderíamos ter para I2 de facto um valor tal que este I2 fosse neste sentido, e, portanto, em vez de ter aqui um valor negativo, teria um valor positivo? Sim, seria possível. Como é que seria possível? Intuitivamente, este valor Vx que aqui está, bem, ele é uma soma da contribuição daquilo que é a tensão V1 e daquilo que é a tensão V2. E, portanto, posto isso, se a minha tensão V2 for fixamente 10 volts e eu subir o suficiente a minha tensão V1, então a parte contributiva deste V1 vai construir sobre Vx e vai fazer somar cumulativamente este Vx até ao ponto em que o próprio VX tem uma tensão maior do que este nó aqui que é V2. Porque, atenção, esta fonte de tensão consegue apenas providenciar 10 volts ao circuito, mas lá está, se a corrente for neste sentido, significa que a corrente está a ir do maior potencial para o menor, e aqui a contribuição de V1 é tão elevada que de facto faz subir este VX acima dos 10 volts, e portanto vou ter um potencial maior aqui do que aqui. Agora a corrente, para se manter coerente com a Lambda Matter Discipline, ela não pode simplesmente vir daqui para aqui, porque respeita o maior para o menor potencial, e depois voltar para trás aqui. Portanto, tenho que depois vir para aqui necessariamente. Ok? E tenho que passar necessariamente para esta fonte de tensão. Então, nessa hipótese, esta fonte de tensão deixa de conseguir providenciar energia ao circuito e passa, na verdade, a ser um elemento passivo do circuito, a receber energia do circuito. Portanto, não é pelo facto de ser uma fonte de tensão que necessariamente fornece energia ao circuito. Pode não conseguir fazê-lo. Ok? E esta é uma situação em que não consegue, de facto, fazê-lo. Nós podemos olhar aqui, por exemplo, para esta expressão e notar que, se eu igualar este numerador, percebo qual é o ponto onde, de facto, faço a inflexão de quando é que esta corrente passa deste sentido para o sentido contrário. O que é que nós vemos aqui? A contribuição ao sinal negativo deste numerador aqui vem de menos V2. E portanto é daí que vem este sinal negativo que aqui está, que dá o sinal negativo à corrente que eu obtenho. E portanto, se este valor aqui, que se repararem, é um divisor de tensão, deixo isto para estudarem em casa porque é que é um divisor de tensão. Mas se esta contribuição aqui, que é a contribuição tapando esta parte do circuito,
ok? Tem esta contribuição aqui, ponto de divisor de tensão, que vocês já estão a ver que é este, não é? For suficientemente alta, de forma a que ultrapassa portanto, a contribuição negativa de V2, então eu vou ter aqui um sinal positivo. Então, se eu tenho aqui um sinal positivo, o sentido original que eu defini para a minha corrente agora vai corresponder ao sentido real. Eu vou obter uma corrente no sentido exato àquilo que eu defini. Foi este sentido do V de x para V2. E, portanto, significa que a corrente vai passar daqui para aqui, vai passar daqui para aqui, e o V2 vai comportar-se como um elemento passivo. Não vai conseguir providenciar energia ao circuito. Ok? Portanto, isso é importante mencionar. Outras coisas que são importantes mencionar é que eu agora consigo obter I3. O meu I3 é, para a minha definição, I de 1 menos I2. Porquê que é I1 menos I2? Bem, porque eu definindo o de 3 a vir assim neste sentido, lembrem-se que esse foi o sentido que eu defini para o de 3, foi assim, de cima para baixo, portanto, maior para o menor potencial, e portanto, I1 vai no sentido que eu defino como sentido de obtenção do 3, e portanto, aparece positivamente. E I2 vai no sentido contrário, portanto, vai ser preciso fornecer energia para ela poder passar de onde há menor para onde há maior potencial, e portanto, aí este sinal de menos. Atenção que isto é semelhante ao que aconteceu com as minhas fontes de tensão quando eu as simplifiquei, em série, correto? Então, que valor é que eu vou obter aqui para a minha corrente I3? O valor que eu vou obter é 32 menos 74 mA menos 17,85 mA. E isto vai ser igual a, portanto, 32 menos 74 mais 17,85, 50,59 mA. Positivo. Porquê positivo e porquê maior ainda? Porque agora estou a considerar a soma das duas correntes. Porque é a soma das duas correntes? Porque é o que eu obtenho a partir de negar o negado. E porquê que eu obtenho isto a partir de negar o negado? Porque o sentido que eu tinha definido inicialmente para a minha corrente é, na verdade, o sentido contrário. E esta corrente não está a desconstruir da corrente I3, está, na verdade, a construir, está a ter um efeito construtivo para a corrente I3. Então, na verdade, o que eu estou a ter é I2 está aí neste sentido, e, portanto, aí neste sentido. I1 está aí neste sentido que eu tinha previamente definido, e, portanto, vai neste sentido, e, portanto, a contribuição das duas é o que define I3. Que tipo de ilação é que eu posso tirar agora também daqui? Eu posso, pela lei de Ohm, por exemplo, descobrir o que é este U de 1. Este U de 1 que está aqui. Também posso, pela lei de Ohm, descobrir o que é este U de 2. E aquilo que vamos perceber é que eles necessariamente têm de ser iguais, não é? Porque se aqui eu tenho uma tensão que é fixa, e aqui estas tensões são por acaso as mesmas, não tinham de ser, mas são as duas 10 volts, então a drop tensão aqui tem que ser igual à drop tensão aqui. Vamos ver isso acontecer. Portanto, o meu U de 1 vai ser I1 R1. Bem, e I1 R1, se eu fizer o cálculo, mais 3,929 volts, ok? O que é o meu I2? O meu U2 é I2 R2, que vai corresponder exatamente a menos 3,929 volts. Ora, porquê este menos aqui? Bem, porque no sentido da corrente I2 aqui, aquilo que eu tenho é que para ela poder andar neste sentido, tenho mais para menos. Só que eu obtendo aqui um valor de tensão que é negativo, aquilo que eu tenho na realidade é que para o drop de tensão acontecer, porque aqui estaria a providenciar energia ao circuito, não é? Só que isso não pode acontecer para a resistência, então eu obtenho aqui o menos na seguinte análise. É que, na verdade, isto é no sentido contrário, isto é a mesma coisa que eu olhar para o potencial e tenho menos do integral entre os limites. E aquele menos aqui, aquilo que me faz é inverter a origem e o destino desse integral. Correto? E, portanto, eu em vez de pensar nisto desta forma aqui, que eu calculo com este U2 segundo este sentido de corrente aqui, agora, como tenho aqui o menos, invirto os limites do integral e passa a vir no sentido contrário. Portanto, é isso que me também está a indicar este sinal negativo na minha tensão. Isto seria, na realidade, menos isto, portanto, mais isto. O que é que me falta aqui? Falta-me descobrir aquilo que exatamente eu queria descobrir no início. E que eu já podia ter descoberto se quisesse. Que é, que valor é V de x? Que é exatamente o de 3. E o de 3 é I de 3 R3. E eu posso fazer este cálculo aqui, porque tenho o valor de I3 e tenho o valor de R3. Portanto, é 6,071 volts. Agora reparemos que isto é semelhante ao que eu obteria se eu fizesse, por exemplo, V1 menos o de 1, e seria igual ao que eu teria se eu tivesse V2 menos o 2, e que seria igual a quê? 10 menos 3,929 volts, que é igual a 6,071.
0,071 volts.